Pessoal, bom dia, tudo certo? Então, olha só, eu tive que apagar tudo do meu celular para conseguir espaço para gravar esses vídeos, porque eu gravava 2 minutos, apagava, 2 minutos apagava de novo, e aí eu ia ter que ficar mandando vários vídeos curtinhos para vocês. Tomara que esse esteja uma extensão maior, tá? Então, eu espero que todo mundo esteja bem calmo, curtindo o feriado, né? Lembrando que eu vou estar com o notebook, algumas informações aqui para ficar mais fácil para mim visualizar e comentar. E quando vocês visualizarem o vídeo, estejam com a apostila. É um momento legal para vocês irem definindo. Eu vou usar algumas tabelas, alguns mapas, tá bom? E qualquer dúvida é só me enviar que a gente vai discutindo e vai debater, beleza? Pessoal, o principal tema que a gente vai utilizar antes de qualquer coisa, vou dizer para vocês assim, ó. Sempre estejam muito bem localizados. Nós estamos falando da Europa. Então eu tenho que saber qual é a delimitação da Europa, quais são os principais países que estão dentro da Europa, onde é que eles estão? Eles estão ao sul, eles estão mais ao norte, mais a oeste, mais a leste? Sempre questionem se vocês não saberem. Claro que dos quase 200 países que nós temos, alguns até eu não conheço onde fica certinho. São países que não são muito comentados, às vezes a gente não sabe. Mas a gente pega o mapa, a gente olha, a gente discute. É a primeira coisa que a gente tem que saber da geografia, tá? Porque isso pode mudar muito. De nada adianta eu conhecer outros conceitos, mas eu não saber de onde eu estou falando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nesse vídeo de onde a gente fala, me perguntem depois ou olhem no mapa muito, que vocês têm acesso a muitas coisas aí, tá certo? Porque eu ainda não sei fazer isso, tipo, botar um mapa aqui, ó, no vídeo. Isso aí eu vou aprender ainda. Vamos lá. Pessoal, a gente fala nesse ano, ao longo do ano, na verdade, nós vamos falar sobre os principais países, sobre os países mais pobres que nós temos no mundo, economicamente falando. Só que nós temos para classificar os países entre ricos, pobres, mais ou menos, a gente tem várias classificações. Já tivemos várias e vamos continuar tendo. Já tivemos classificação em países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Já tivemos a classificação entre países socialistas e países capitalistas durante a Guerra Fria. Já tivemos a classificação entre países do norte e do sul, do norte que eram desenvolvidos e do sul que eram subdesenvolvidos. Mas hoje a gente já trabalha com uma classificação diferente e a gente já discutiu países emergentes, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, é essa classificação que a gente vai trabalhar. A apostila de vocês, na página 164, ela traz aquele mapinha dos países do norte e países do sul. Nós quase não utilizamos mais esse mapa, porque não é mais assim que está dividido. Afinal, tem gente do norte que não apresenta grande riqueza, ou grande DH, grande PIB, e da mesma maneira que os países do sul nem sempre são pobres. A gente tem o Brasil hoje, que é um país que está em desenvolvimento, temos a Argentina, enfim, temos o México, que está crescendo, tá? Que estão crescendo, e por isso essa classificação a gente não usa mais. Esse ano a gente vai estudar principalmente os países mais subdesenvolvidos e alguns emergentes. Mas primeiro vamos delimitar o que é um país desenvolvido, emergente e subdesenvolvido. Seguinte, um país desenvolvido é aquele que vai ter um setor industrial forte, que foram os primeiros a se industrializar, que tem uma agropecuária que participa da produção econômica, só que é uma agropecuária tecnológica, que não desempenha muita mão de obra, que é uma mão de obra qualificada e muito tecnológica, como já comentei. Além disso, países desenvolvidos apresentam PIB e IDH muito altos. Países emergentes são países que não alcançaram esse grau de desenvolvimento que os desenvolvidos já alcançaram, que se industrializaram mais tarde, bem mais tarde, mas se industrializaram. Tem um setor industrial atuante, não como o maior, mas mediano, quase 50%, e um setor agropecuário também, que atua muito, tá? Eles precisam ainda desse setor agropecuário, dessa produção. Então, a gente tem aí uma agropecuária, uma agricultura e uma pecuária fortes economicamente, tecnologicamente também, tá? Mas eles precisam. Além disso, eles têm um PIB e um IDH bom, assim, tá? E temos os subdesenvolvidos.
Os subdesenvolvidos ainda não se industrializaram, ainda tem o setor industrial muito pequeno e tem o setor agropecuário quase que gera toda a riqueza do país e é um setor agropecuário muito, muito primitivo. Eles não têm acesso às tecnologias. Eles não participam do comércio mundial internacional, eles quase não participam do processo de globalização, eles têm um IDH e um PIB muito pequenos, tá? Então, são essas as características de cada país. Seguinte, como eu acabei de dizer, como é que a gente está classificando, tá? Por que eu estou dizendo que um país é desenvolvido, um é subdesenvolvido e o outro é emergente? Por causa do IDH. Dependendo do IDH e do PIB desses países, eu vou definir essa classificação. O que são essas duas taxas, pessoal? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que eu meço o IDH? Como é que eu tenho esse número para mim dizer, não, esse país tem esse IDH? O que é? O IDH eu vou pegar outras três taxas. Primeiro, taxa que mede a saúde da população. Como é que eu meço a taxa de saúde de uma população? Através da expectativa de vida, ou seja, a média de anos que uma pessoa vive naquele país. A expectativa de vida, se a expectativa de vida é maior, obviamente as pessoas vivem mais e se vivem mais é porque tem uma maior qualidade de vida, maior acesso a remédio, hospital e etc. Primeira taxa é a taxa de saúde. Segunda é a taxa de nível de renda. Quanto de renda que esse país vai ter? Que aí eu vou pegar o PIB per capita, que eu já vou discutir com vocês. E a qualidade da educação, que é medida pela taxa de analfabetismo, quantas pessoas ainda não sabem ler e escrever, e a média de anos que uma pessoa até 25 anos estuda, tá? São essas duas taxas que vão definir a taxa de educação. Tendo essas três taxas definidas, eu vou estipular o índice do IDH. Ele vai variar de 0 até 1, tá? Quanto mais próximo de 1, o IDH vai ser mais elevado ou muito elevado, e quanto mais próximo de 0, mais baixo. O maior IDH do mundo hoje é da Noruega, 0,94, tá? O maior IDH que nós temos. Além disso, o IDH do Brasil hoje é 0,76. Ele tá como um IDH elevado, não muito elevado, mas é uma boa taxa. A gente tem, além do IDH, cidades que mais tem IDH no Brasil, por exemplo. A gente tem... Acabou a bateria do meu notebook, beleza. A gente tem São Caetano do Sul, em São Paulo. Floripa fica em terceiro, com 0,82 dentro do Brasil, daí, né? E assim. Agora, o Brasil está em 79º no IDH. E ele está em 79, que é a posição, desde 2014. Então, ele praticamente estagnou nesse número e não conseguiu mais avançar, tá? E o PIB, pessoal, que é o nosso Produto Interno Bruto, ele vai ser definido como? A gente vai definir PIB como somar todas as riquezas que nós temos naquele país. Tudo que a gente vendeu, tudo que a gente consumiu, tudo que a gente vendeu no setor industrial, no setor agrícola, e vai somar. Isso vai dar o nosso Produto Interno Bruto. Aí nós temos o PIB per capita. A gente soma todas as riquezas e divide pela população que nós temos. Aí vai dar um número e isso é o nosso PIB per capita. Qual é o problema, por exemplo, de eu analisar um país só pelo PIB? Pessoal, obviamente a gente não tem um PIB, não é essa divisão que a gente faz na realidade. A gente não vai pegar a soma e dividir pela população e cada um vai ganhar aquilo. Tem uns que ganham 5 vezes mais do que é para ganhar e tem gente que ganha metade do que seria para ganhar ou nem isso, 1/3. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil e em outros tantos países do mundo, tá? Então, assim, só que esse ano, como eu já comentei lá no início do vídeo, a gente vai falar necessariamente de países subdesenvolvidos. E aí, quais são os países subdesenvolvidos que nós temos na atualidade? Por que eles são tão subdesenvolvidos? Por que tem países como os Estados Unidos que se desenvolvem tanto, que crescem tanto, e países que não? É isso que a gente vai saber agora. Então, assim, principais aspectos do subdesenvolvimento. Vocês estão divididos em letrinhas, né? A letra A, o B, C e etc. A gente vai discutir cada uma dessas
em separado, tá? Mas assim, ó, primeira coisa, um país para ser subdesenvolvido, ele teve uma industrialização muito tardia, o que quase ainda não aconteceu. Ele foi colônia até pouco tempo e se fez país há 50 anos atrás, como é o caso, por exemplo, da maioria dos países da África. E quando ele foi colônia de exploração. Então, a maioria dos recursos naturais foram retirados desses países subdesenvolvidos. É por isso que eles não apresentam aí um desenvolvimento econômico tão grande. Vamos ver as outras características que esses países apresentam. Por exemplo, lá na letrinha A que vocês têm na apostila, dependência da economia primária. É o que a gente conversou já. Seguinte, eles não têm setor industrial. Então, eles dependem exclusivamente do que eles vendem na agricultura, na pecuária, na pesca, no extrativismo, para desenvolver o país, para ganhar dinheiro. É por isso que eles são dependentes desse setor primário. Nos países subdesenvolvidos, o setor primário ele se divide, a agricultura se divide. Ou ela é de subsistência, que eles plantam em lugares extensos até. Eles plantam diferentes culturas, mas para o próprio consumo. Ou então, plantam para vender, mas eles têm uma baixa produtividade, tá? Ou eles fazem plantations, como tá ali no livro de vocês. Essas plantations, elas são grandes propriedades que produzem uma coisa só, não produzem mais do que uma. Se ela produz milho, ela vai produzir só milho, ela não vai produzir milho, feijão e outra coisa. É monocultura, é só uma coisa. Em uma grande extensão de terra, tá? Essas plantations, pessoal, elas são feitas desde muito tempo atrás, desde as primeiras civilizações elas já produziam dessa maneira e os países subdesenvolvidos da atualidade ainda produzem assim, tá? É uma agricultura que não tem tecnologia, então ela demanda muita mão de obra, principalmente nessa de plantation, tá? A subsistência não tanto. E elas também têm participação nas transnacionais. Essas plantations, elas quase sempre direcionam a produção do que elas produzem para algumas transnacionais que estão instaladas no país. Aí, pessoal, vocês têm um quadrinho laranja lá na página 168, ó, esse quadrinho aqui, que tá falando sobre uma tal de Revolução Verde. Na verdade, a gente vai só comentar, porque não é uma coisa... A gente até comenta de outro jeito. Essa Revolução Verde, ela tá falando que desde a Segunda Guerra Mundial ali, as pessoas começaram a primar por muita quantidade e ao mesmo tempo qualidade na produção agrícola. Então eles criaram, por exemplo, produtos transgênicos. Esses produtos transgênicos, eles fizeram com que a produtividade aumentasse muito, né? E um pouco espaço, eles produziam muito pouco espaço e tinham muita qualidade. Não era produção para depois ser a metade da produção boa e a outra não. Toda a produção tinha muita qualidade e tinha muita quantidade também. Só que essa Revolução Verde, ela aconteceu nos países desenvolvidos. E nos países subdesenvolvidos ela ficou para trás. Então os países subdesenvolvidos se tornaram dependentes dessa Revolução Verde. Porque hoje, as maiores produções agrícolas, elas vêm de produtos transgênicos. Até onde essa Revolução Verde foi positiva e até onde ela foi negativa? Ela foi positiva porque ela gerou, como eu já disse, muita produtividade, muita qualidade e um pouco espaço de território, né? Só que ela também gerou êxodo rural, porque quem não conseguiu ter acesso a produtos transgênicos, não conseguiu mais produzir, teve que ir para a cidade tentar a vida em outro lugar e tentar produzir outra coisa, ou trabalhar em indústrias e tal. Ela também gerou concentração de propriedades. As propriedades que conseguiram ter acesso a esses produtos continuaram tendo essa produção. A outras não, outras deixaram de existir. E isso hoje, pessoal, continua existindo em muitos países, tá? Tanto o êxodo rural, que é a saída de pessoas do campo para a cidade, quanto essa concentração de propriedades. E aí, a propriedade que tem os transgênicos, ela só aumenta, porque ela consegue se firmar na economia e ela aumenta. Agora, a propriedade que não tem acesso a isso, ela praticamente se extingue.
Beleza, o ponto A era esse, dependência da economia primária. Eles tiram dinheiro principalmente da agricultura, da pecuária, desse setor primário. O ponto B é muito ligado ao ponto A. Tá dizendo assim, ó, elevada parcela de trabalhadores no campo. Quer dizer, obviamente, se eu tenho muitas pessoas, se a minha maior fonte de riqueza é o setor primário, obviamente as pessoas vão trabalhar mais nesse setor. Então, a maioria das pessoas trabalham no setor primário, tá? Além disso, pessoal, o ponto C lá de vocês, ele tá dizendo assim, ó, setor secundário dependente. O que quer dizer isso? Setor secundário é das indústrias. Por que ele é dependente? Os países subdesenvolvidos, pessoal, eles não têm setor industrial ou têm um setor industrial relativamente muito pequeno. Essas indústrias, elas foram criadas em alguns países subdesenvolvidos durante as duas guerras mundiais. Por quê? Durante as duas guerras mundiais, quem produzia os produtos de indústrias eram apenas os países que estavam participando das guerras. Então, Inglaterra, França, Alemanha, Japão. Esses países produziam os produtos que eram das empresas. Quem comprava esses produtos? Os países subdesenvolvidos que não tinham essa produção. Só que como esses países mais desenvolvidos, que já eram industrializados, estavam nas guerras, eles não tinham produção... durante as guerras eles não tinham mais produção, eles queriam produzir armamento bélico para ganhar a guerra. E aí esses países que não tinham produção industrial,